Pegou tão mal essa história das queimadas no Pantanal, tá? Já são aí mais de 9.000 focos de incêndio só nos últimos 12 meses, tá? Que o governo disse que vai liberar 100 milhões de reais para combater os incêndios, né? A gente comentou isso aqui ontem e foi algo que está realmente causando uma polêmica. Inclusive, fica também o estranhamento, né, Berenice? Onde é que estão os artistas? Aqueles artistas que estavam, né, revoltados, estavam indignados, chorando por causa da Amazônia e do Pantanal na época do Bolsonaro, agora estão, ó, quietos. Silêncio total dos artistas e esses incêndios estão quebrando recorde atrás de recorde. É impressionante. E ninguém fazendo nada. Aí é claro, agora que pegou mal, agora que a coisa chegou a conhecimento público, então eles vieram com a história dos 100 milhões. Mas o que é mais engraçado de tudo é que, bem, primeiro a Marina Silva veio dizendo que eram incêndios criminosos, tá? Então, não era culpa do governo, não era culpa do governo, né? Tinha alguém que estava incendiando lá e a culpa era dessas pessoas. Ela também chegou a culpar o clima, né? Não é? Antes, ela mesma, em 2020, disse que a culpa era do Bolsonaro. Agora, em 2024, ela chegou a culpar o clima. Mas a Simone Tebet teve uma ideia, Berenice. Como que a gente resolve o problema do fogo no Pantanal? A gente proíbe o fogo. Olha aí, vamos assistir o vídeo da Simone Tebet, que hoje ela falando sobre isso. Mesmo aqueles fogos controlados que eram permitidos no Pantanal para poder resolver o problema de dejetos, ele está terminantemente proibido por determinação dos governos estaduais. O que significa que a partir de agora, qualquer fogo ateado, ainda que em controle de fogo, é considerado crime e nós estaremos junto com as forças do Ministério Público, enfim, dos governos do Estado, responsabilizando criminalmente aqueles que atearem fogo nesta que é a maior planície alagável do mundo, portanto não é um patrimônio só do Brasil, é um patrimônio também da humanidade. Olha aí, Paulo Cogos, realmente essa galera socialista deve se sentir muito poderosa, né? Qual que é o problema do maior foco de incêndio da história do Pantanal? Qual que é a solução? É só o Estado chegar e proibir o fogo. Acabou. Acabou. Tá resolvido o problema de incêndio, Paulo. Max, existia um rei na Dinamarca chamado Rei Knut. E o Rei Knut era muito bom, muito amado pelo povo. E começaram a chegar as raias da idolatria. Mas como o Rei Knut era muito cristão, ele não gostava de ser idolatrado pelo povo. Por quê? Ele era um homem falível. Essa idolatria poderia rapidamente se converter em decepção e rebelião. Ele queria que as pessoas seguissem o verdadeiro rei, que é Cristo. Então ele levou a corte até a orla de um rio, sentou na beirada do rio, tirou o sapato e as ondas começaram a molhar o pé dele. Então ele disse: eu, Rei Knut, ordeno que as ondas recuem e parem de molhar o meu pé. Obviamente as ondas não obedeceram. Então ele disse: estão vendo? Eu não mando nada, eu não mando nem nessas ondinhas. Eu sou apenas um humano mortal. Quem manda nas coisas é o rei do universo. Essa é a postura de um rei humilde, um rei que quer servir o povo, um rei que quer servir a verdade. Agora, esses soberbos dirigentes burocráticos modernos, eles se acham capazes de dirigir as forças da natureza. Eles se acham capazes de mudar até mesmo as leis econômicas. Então, às vezes, eles acreditam nas mentiras que eles mesmos contam para o povo. Olha, nós somos capazes de driblar as leis da escassez e dar tudo de graça na mão de vocês. Isso é o que o governo socialista fala. E eles acabam acreditando na própria mentira até se acharem realmente capazes de controlar as forças da natureza. Agora, o problema não é nem a Simone Tebet fazer um discurso tão soberbo quanto esse. O principal problema não está nem nesse governo, está na imprensa aparelhada por esse governo, que, como você bem falou, tem 2 pesos, 2 medidas. Quando é o Bolsonaro no poder, a culpa é só do Bolsonaro. Agora, quando está o Lula no poder, aí a culpa é do aquecimento global, é do automóvel lá do chinês, é da indústria lá de Taiwan. Nunca vai ser do Lula. O grande ponto é que aquecimento global é uma hipótese tresloucada
totalmente viesada por ideólogos políticos que não têm nada de científicos, quando nós sabemos que de fato existem incêndios criminosos no Pantanal, e quem é que permite que esses criminosos ajam impunemente? Essas são as políticas do Lully. Porque quando nós tínhamos a ministra Tereza Cristina no governo Bolsonaro, que foi uma boa ministra, ela fazia valer regras de propriedade privada. Ela preservava a propriedade privada das pessoas. E quando existe propriedade privada, existe incentivo para se preservar, porque se tem zelo pelo que é sua propriedade. Por isso que quando os índios, isso desde a época pré-Cabral, quando os índios faziam queimadas na Amazônia, eles faziam queimadas controladas. Os índios sabiam muito bem o que estavam fazendo. Por quê? Porque aquela terra era da tribo deles, eles não queriam estragar a terra da tribo deles. Então eles faziam queimadas controladas para melhor extrair os recursos da selva. Quando vem o Lully e destrói a propriedade privada e cria subsídios para os índios ao mesmo tempo que impede que eles tenham a propriedade privada deles, aí existe todo tipo de incentivo para destruir o máximo possível. São grileiros, são narcotraficantes, tudo de ruim vai para lá. E aí tem os incêndios não controlados, tem os incêndios criminosos. E aí, não, bota a culpa no aquecimento global e tá tudo certo. Aí chama Greta, tudo. Só que como é o governo do Lula, a Greta e o DiCaprio lá estão quietinhos, né? Porque agora não tem mais o Bolsonaro. Então não era uma preocupação ambiental desses artistazinhos. Era uma preocupação meramente política. Então nós vemos que como ninguém sabe nada sobre o meio ambiente, é um assunto obscuro na ciência, nós não conhecemos os mecanismos climáticos, os mecanismos dos biomas, é um assunto complexo demais até para os melhores computadores, ela virou simplesmente um apanágio de demagogos, uma agenda política, uma politicagem travestida de ciência. Então é isso. Você vê um desastre ambiental e olha quem é o presidente para pautar como é que vai ser o discurso. Não adianta tentarem te impedir de assistir aos meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.